Ontem, no último Fight Night do UFC, Rafael Fiziev sofreu essa grave lesão ligamentar e nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar um pouquinho melhor sobre a dinâmica dessa lesão, as possíveis complicações para esse atleta e também falar um pouco sobre o prognóstico, como que será o futuro desse lutador, já que ele é um potencial detentor do cinturão dos pesos leves do UFC, só que lá no futuro, porque em 2023 não vai rolar não. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. E também, eu tenho um TikTok, eu posto vídeos lá regularmente e também na Twitch. Geralmente eu faço lives e tenho uma conversa mais informal com todo mundo. Fique à vontade de seguir. Ontem eu estava assistindo essa luta ao vivo e, no meu ponto de vista, o primeiro round estava 10-9 claro para o Fiziev. Porém, no segundo round, ali durante mais ou menos o segundo minuto, o atleta tenta dar um high kick no seu oponente. Eu estava no sofá da sala, com a TV baixa e ainda consegui ouvir um estralo. Sinceramente, durante a luta, eu realmente imaginei que a fratura tinha sido no pé do Fiziev, porque quando ele dá esse chute alto, o seu adversário, o Gunn, ele consegue fechar a sua base, né? Ele deixa a sua guarda fechada e deixando o seu cotovelo para a defesa. E como ele também não conseguia pisar no chão após o golpe, pô, foi um bom palpite, vai. Mas após os vários replays em câmera lenta que ficaram ali reprisando e ver que a médica do UFC, na verdade, estava avaliando principalmente o joelho esquerdo do atleta, eu acredito que o problema seja outro. Mas antes de falar propriamente dessa lesão, olha que massa essa manobra que a médica faz ali dentro do octógono. Primeiro ela procura ali alguns pontos dolorosos na articulação do joelho esquerdo do atleta, porque se o paciente acusar dor, ela já vai conseguir identificar rapidamente qual área geográfica está o sítio da lesão. E essa localização ela é muito importante, principalmente para você identificar rapidamente qual possível ligamento que está comprometido, podendo até mesmo deduzir se é uma fratura do osso, rompimento ligamentar ou até mesmo algum derrame articular. E também existem várias manobras de estresse que precisam ser feitas o mais imediato possível após o trauma. E existem várias, porém essa médica só faz uma manobra de estresse, que é o teste de Lachman, porque a manobra de estresse pode estressar o paciente por conta da dor. São manobras que você mexe bastante a articulação. Então, via de regra, não é só por causa que o cara é atleta do UFC, mas via de regra você só faz uma dessas manobras. E nesse teste de Lachman, não façam isso em casa, você pega o joelho do paciente e deixa fletido em mais ou menos 20-25 graus e puxa tanto para frente quanto para trás, para tentar identificar se existe algum tipo de rompimento no ligamento cruzado anterior. Essa manobra visa principalmente identificar lesões nesses ligamentos cruzados. O ligamento cruzado anterior ele é uma estrutura de suporte fundamental para o nosso joelho, porque ele liga tanto o fêmur quanto a tíbia e ele basicamente impede a sua tíbia de ir tanto para frente quanto para trás, além de impedir que o seu fêmur ele gire muito em relação à própria tíbia. Sei lá, é como se fosse um amortecedor real, em que esse ligamento ele consegue ali absorver toda essa energia relacionada a esse movimento e consegue estabilizar a articulação. Só para você ter uma ideia, sem os tendões e sem os ligamentos da articulação do joelho, essa articulação ficaria muito, mas muito instável. E agora faz total sentido a médica estar avaliando a perna esquerda do Rafael Fiziev, porque o ligamento cruzado anterior, ele geralmente se rompe em entorses do joelho. E em alguns golpes do MMA, essa entorse, ela geralmente faz parte do movimento. Por exemplo, quando o Fiziev ele dá ali o seu chute alto, você tem uma rotação do seu corpo, enquanto a sua perna esquerda está totalmente fixa ao solo. Portanto, dependendo ali do grau de rotação que o atleta fizer durante o golpe, a entorse de tornozelo pode ser inevitável. E o tratamento para esse rompimento do ligamento cruzado anterior, ele é diverso, pode ser tanto conservador quanto cirúrgico. Mas, para o cara ser um atleta de alto nível, de alto rendimento, e caso esse rompimento tenha sido completo, eu tenho quase certeza que ele será submetido sim a uma cirurgia. Mas esse tipo de ruptura total de ligamento
via de regra não é uma emergência médica, então dá para você esperar um pouquinho para fazer essa cirurgia. Até porque, a partir do momento que esse ligamento foi rompido, não é possível você fazer ali a sutura desse ligamento. O ideal é você fazer tipo um enxerto mesmo de outro tendão. Você pega um pedaço do tendão de alguma outra parte do seu corpo e usa ela para unir esse ligamento rompido. Porque uma vez rompido, não tem como mais você uni-lo novamente. E o retorno do Fiziev para o octógono, ele vai depender principalmente da sua reabilitação funcional da articulação do joelho. E caso ele faça essa cirurgia de enxerto ligamentar, o mínimo aí, o período mínimo de reabilitação para esse enxerto se reintegrar totalmente nesse ligamento é no mínimo 6 meses, levando em consideração, claro, que ele vai fazer fisioterapia regularmente, vai usar aqueles aparelhos de estabilidade articular e por aí vai. Eu até adoraria poder discutir um pouquinho mais sobre quais abordagens terapêuticas o Fiziev ele pode ser submetido, mas eu acho que é melhor esperar um pouquinho a assessoria de imprensa, talvez liberar aí algum exame de imagem, que aí fica até mais legal a discussão. E é justamente por isso que eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo plantão. Tchau!